Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live terapia de toda terça-feira. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. E hoje a gente vai conversar de um tema muito importante. Toda terça-feira é um tema importante, né? Vocês já perceberam isso? Porque aqui o objetivo, a prioridade é entregar conteúdos que de fato façam a diferença na vida de vocês. Hoje a gente vai conversar sobre como você pode ajudar uma pessoa que está com ansiedade, como lidar com isso, como ajudar, como fazer a diferença na vida de alguém que está sofrendo com ansiedade. É um tema muito necessário porque muitas vezes, já percebeu quantas vezes a gente tem um comportamento, uma atitude errada para com as pessoas que estão em sofrimento, quantas vezes a gente critica, julga, condena e ao mesmo tempo tantas pessoas que sentem dificuldades que na realidade não sabem o que fazer. E muitas pessoas me perguntam, Elida, como que eu faço? Recentemente, semana passada, estava em Curitiba e conversando com uma pessoa que estava me relatando que a filha tinha tido uma crise de ansiedade. E contando os detalhes, né, como tudo aconteceu, mas me chamou muito a atenção como essa pessoa se sentiu angustiada, sem saber o que fazer para lidar, para ajudar com a essa filha, né, que estava tendo uma crise de ansiedade. E isso é muito recorrente, muitas pessoas trazem essa questão aí de não saberem como fazer e de perguntarem o que eu faço para ajudar uma pessoa com ansiedade. Então hoje o tema da live é esse. Enquanto a gente está aí aguardando mais pessoas chegarem, eu vou aproveitar para avisar vocês de primeira mão. Hoje, oficialmente, eu abri as inscrições para nossa jornada, nossa próxima jornada emocional, que vai acontecer aí em agosto, de 7 a 9 de agosto. Qual vai ser o tema dessa jornada? Totalmente novo, tudo novo, tudo inédito. O tema vai ser sobre ansiedade infantil. A gente tem acompanhado aí o quanto tem aumentado o número, né, de casos de crianças, de adolescentes com crises de ansiedade, com medo, com dificuldades emocionais, baixa autoestima. Muitos pais têm me perguntado, Elida, como que eu faço para elevar a autoestima do meu filho, para trabalhar isso, para fortalecer, e tantas dificuldades em relação a essas questões emocionais, e às vezes a gente fica assim sem saber como que a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos. Por outro lado, a gente também, uma grande preocupação que a gente tem visto quanto as crianças e os adolescentes têm passado tempo excessivo diante das telas. E qual é o impacto desse excesso de tela, dessa hiperexposição às telas? Qual tem sido o impacto disso? E a gente tem visto quanto as crianças e os adolescentes hoje têm tido comportamentos alterados, como por exemplo, agressividade, irritabilidade, estão mais desafiadores, estão com dificuldades de sono, tendo crises de ansiedade, dificuldades de se relacionar em grupo, dificuldades de comunicação com os pais, estão muito inquietos, estão com dificuldades escolares. E tudo isso tem um impacto na nossa sociedade, nessas questões emocionais que a gente tem vivido, e também tem a ver com essa questão da hiperestimulação que as telas geram. Então eu decidi fazer essa jornada para trazer orientações para pais, professores, líderes de crianças e adolescentes, pessoas que tenham interesses em como a gente pode, de fato, preparar essa geração, essa nova geração, para terem uma vida emocional forte, sólida, estruturada, diferenciada, para lidar com esses desafios todos que a gente enfrenta aí no dia a dia. Então, você que
ainda não fez sua inscrição, quando a gente terminar aqui a live, você pode entrar lá na minha bio, que já tá lá o link para você fazer a sua inscrição. 100% online, 100% gratuito. Tô trabalhando nos materiais bônus, estão muito especiais, vai ter vários materiais bônus. E, gente, vai valer a pena cada minuto. Quero aproveitar para já te convidar para divulgar isso nas suas redes sociais, para seus amigos, para os professores da escola que seus filhos estudam, na sua igreja, para outros pais, para seus familiares. Vamos buscar o maior número de pessoas para a gente estar aí junto aprendendo a como ajudar os nossos filhos a lidarem com as questões emocionais. Então, a semana dessa jornada vai ser de 7 a 9 de agosto, tem aí um mês ainda, mas está na hora de você fazer a sua inscrição, 100% online, gratuita. Tô esperando você, ok? Vamos lá então conversar sobre o tema de hoje, como que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que sofrendo com ansiedade. Bom, quero trazer para vocês algumas dicas, algumas orientações que são simples, né? Eu sempre tenho trazido para vocês aqui orientações que são simples, mas que são eficazes. E a primeira orientação que eu quero compartilhar com vocês é sobre o seguinte: uma pessoa está com ansiedade, está em crise ou tem o transtorno de ansiedade. Como que a gente pode fazer para ajudar? Primeira ajuda que você pode oferecer para essa pessoa são os seus ouvidos. Muitas pessoas me falam assim, Wélida, eu não sei o que falar com uma pessoa que está com problema emocional. Não sei o que falar. Se você não sabe o que dizer, não diga nada. A pessoa que está vivendo uma crise de ansiedade, que está vivendo transtorno de ansiedade, ela precisa muito mais de ser ouvida do que de ouvir. E às vezes a gente tem essa sensação de que assim, a gente precisa ter a fórmula mágica, a gente precisa ter as respostas que de fato serão significativas e que, quem sabe, vão mudar a história da vida dessa pessoa. E na realidade, a pessoa que está vivendo por esse tipo de sofrimento, o que ela mais precisa é da nossa presença, da nossa companhia, do nosso acolhimento. Essa palavra é muito importante, porque ela, de fato, ela denota uma grande necessidade da pessoa que está em sofrimento emocional. Ela necessita de acolhimento. E muitas vezes a gente acaba não conseguindo fazer essa entrega de acolhimento às pessoas ou à pessoa, porque a gente sempre acha que a gente precisa ter uma explicação, que a gente precisa ter uma resposta significativa, que a gente precisa ter aquilo que vai ser a salvação da lavoura na vida da pessoa. E muitas vezes a maior entrega que a gente tem para oferecer, que de fato vai ser significativa para essa pessoa, são os nossos ouvidos. É o nosso ombro amigo, é se colocar ali à disposição dessa pessoa e para que ela entenda que ela pode contar com a gente. Não é necessário que a gente tenha uma resposta mágica, uma resposta mirabolante, que faça uma virada de chave, que ajude essa pessoa a ter um insight que vai mudar a história da vida dela. Nem sempre é necessário isso. Na realidade, a maioria das vezes não é necessário isso. O que essa pessoa mais precisa é se sentir amada, o que ela mais necessita é se sentir amada, se sentir acolhida, se sentir apoiada a despeito do sofrimento dela. Porque veja só, no processo de adoecimento emocional, no processo de transtorno de ansiedade, a nossa mente ela é invadida por uma série de pensamentos disfuncionais, distorções de pensamentos. Muitas distorções de pensamentos. E essas distorções de pensamentos, eles têm a ver com uma visão errada sobre o futuro, sobre o que pode acontecer, uma série de questões, mas um ponto muito importante que a gente precisa entender é que existe uma distorção de pensamento que é voltada contra a própria pessoa.
A autoestima é afetada e é uma sensação de que assim, nunca mais eu vou voltar a ser quem eu era. Existe até um processo de que a pessoa ela deixa de se reconhecer. Ela olha para trás e muitas vezes fala, e olha para ela hoje e fala assim: nossa, eu não sou mais a pessoa que eu era e eu nem sei mais quem eu sou. E às vezes vem, muitas vezes, muito frequentemente, vem essa sensação de que assim, não, perdi a minha identidade e nunca mais voltarei a ser quem eu era antes. Então veja, é um processo de sofrimento muito intenso. E quando a pessoa ela se sente sozinha, essa autoestima dela vai cada vez se tornando ainda mais vulnerável, ainda mais fragilizada. Então, quando nós nos colocamos ao lado dessa pessoa e mostramos aceitação, acolhimento, independente do que está acontecendo com a pessoa, isso já é um grande divisor de águas na vida de quem está em sofrimento. Então, essa é uma forma espetacular de você fazer a diferença na vida de quem está em sofrimento. Coloque-se ao lado dela. Entregue a sua empatia. Você não precisa nem concordar com tudo que ela fala, até porque muitas vezes as percepções delas estão realmente comprometidas, estão com essas distorções por conta das distorções de pensamento. Mas é muito importante que você mostre que a sua empatia, a sua compaixão, o seu apoio, a sua sensibilidade para ajudar essa pessoa nesse momento em que ela está vivendo essa situação desafiadora e ajudá-la a entender que ela não é a ansiedade dela. Que ela é uma pessoa independente da ansiedade dela e que a ansiedade não representa a identidade de quem a pessoa é, que você continua aí para apoiar, para ajudar, que você continua amando, que você continua aceitando a pessoa a despeito desse momento desafiador que ela esteja vivendo. Isso faz total diferença. Uma outra situação, né, uma outra orientação muito importante para que a gente possa ter em mente para podermos ajudar quem está em sofrimento e que está em ansiedade, é ajudar a pessoa a perceber que ela não precisa continuar vivendo as crises de ansiedade, que ela não precisa viver o resto da vida, que ela não está fadada a passar o resto da vida dela com ansiedade, que ela pode, que ela precisa e que ela deve buscar ajuda profissional. Ajuda profissional é um divisor de águas na vida da pessoa que está sofrendo com ansiedade. Mas muitas vezes a pessoa não tem nem forças para ir buscar ajuda profissional. E às vezes essa é uma das maiores e mais espetaculares formas da gente oferecer apoio, ajuda para a pessoa que sofre com ansiedade. É nos disponibilizarmos para ajudarmos a ela a se conscientizar da importância da ajuda profissional, que dá resultado, sim, traz resultado, e muitas vezes a gente vai precisar, inclusive, nos disponibilizarmos para buscarmos um profissional e até para acompanharmos essa pessoa as consultas, as sessões com esse profissional. Quais são os profissionais que são necessários, né, para intervir numa pessoa que está vivendo o transtorno de ansiedade? O psicólogo, e certifique-se que seja um psicólogo e não um terapeuta comum sem a qualificação de psicólogo. Tem que ser psicólogo, tá? Então, o psicólogo, e em alguns casos, nos casos mais graves, vai ser necessário a intervenção de um psiquiatra também com medicação. Não são todos os casos, mas o psicólogo ele vai saber avaliar e, quando for necessário, encaminhar para uma ajuda de um psiquiatra também para fazer a devida orientação em relação à medicação. Uma outra forma de você ajudar uma pessoa que está com ansiedade é, no momento em que ela tem crise, ajude ela a mudar daquele ambiente. Então, assim, tô, por exemplo, na sala de aula
e lá a pessoa está tendo crise de ansiedade. Tira a pessoa da sala de aula, tira ela daquele ambiente, vai com ela para um outro lugar, ajude ela a respirar calmamente, inspirando pelo nariz, segurando e soltando pela boca lentamente. Fazer vários exercícios de respiração. Converse com a pessoa, ajudando ela a desviar a mente desses gatilhos que estão disparando a ansiedade. Então, puxa assunto de qualquer natureza, não importa qual é o assunto. O importante é ajudar a pessoa a desviar o foco do pensamento dela para que ela possa, de fato, mudar a linha de pensamento dela e, de preferência, até esquecer qual era esse assunto que estava disparando a crise de ansiedade. Então, ajudar ela a se entreter com uma outra questão, um outro assunto, fazer perguntas sobre a história de vida dela, sobre o passado, sobre um momento especial da vida dela, uma recordação boa que ela tem, qual foi o primeiro emprego, quando foi que ela entrou na escola, enfim, qualquer assunto que mude o foco do pensamento dela. Também é importante trabalhar os sentidos da pessoa, né? Audição, tato, paladar. Então, assim, de repente, você levar ela para um lugar em que ela possa comer alguma coisa, em que ela possa beber a água, ajuda a acalmar a pessoa, mas também a explorar os sentidos. Porque aí ela vai se conectando com as coisas que estão no presente e se desconectando com esse medo em relação ao futuro. E isso vai ser significativo. Então, leve ela para sentir o cheiro de um perfume, de uma flor, pegar alguma coisa que a textura ajude ela a sentir, né, explorar o tato, comer algo e converse sobre o paladar, o que ela está sentindo, como ela está sentindo isso, sons que ela consiga ouvir. Então, até eu estava conversando com uma pessoa que ela estava falando, eu gosto de sentir o cheiro de algumas essências que me ajudam a me acalmar, coisas que explorem os órgãos do sentido. Isso dá resultado muito significativo e ajuda a pessoa, então, a sair desse pensamento do futuro, que gera uma preocupação, que dispara todos os sintomas físicos, emocionais, comportamentais, e ajuda ela, então, a se conectar com o presente. E aquilo que eu sempre falo para vocês, no presente não existe ansiedade. Ansiedade é em relação ao futuro, então a gente precisa vir para o presente, porque no presente não existe ansiedade. Então, eu queria deixar com vocês essas 3 orientações sobre o que fazer com uma pessoa para ajudar uma pessoa que está em crise de ansiedade. Vou dar mais uma dica, mais uma orientação. Atividade física. Gente, não é à toa que eu bato tanto nessa tecla. Não é à toa. Atividade física, ela é como se ela fizesse uma reprogramação total do nosso organismo, tanto físico quanto emocional. Tanto física quanto emocional. Ajude essa pessoa a entender a necessidade da prática de atividade física. Gente, isso não é opção, é necessidade de todos nós. Mas para quem sofre com ansiedade ou com qualquer outro transtorno emocional, atividade física é obrigatório. A gente necessita, a gente depende da atividade física para que a gente possa estabilizar o nosso humor, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Então, essas 4 orientações aí, extremamente importantes, extremamente significativas, para que você possa ajudar uma pessoa que está vivendo em ansiedade, ok? Pessoal, reforçando para quem há uma pergunta aqui, não entendo. Já ouvi que primeiro o psicólogo, se necessário, ele encaminha para o psicólogo, para o psiquiatra. Uma médica indicou primeiro o psiquiatra. Olha só, querida,
não existe uma regra absoluta. Primeiro você tem que ir para esse e depois você vai para aquele. Porque possivelmente a médica encaminhou para o psiquiatra. Geralmente eles encaminham logo para o psiquiatra quando está com sintomas muito elevados, porque já está evidente que vai precisar de uma medicação e uma medicação para fazer uma intervenção rápida. Mas o psicólogo, ele é necessário em todos os casos. Então, agora, assim, existem muitos casos, eu atendo muitos pacientes com ansiedade que a gente consegue contornar sem a necessidade de medicação. Tem problema na medicação? Não tem problema na medicação. Quando ela é necessária, ela é muito bem-vinda, é uma bênção na vida de quem está precisando. Agora, se for possível conseguir contornar sem a medicação, beleza, a gente vai por esse caminho. Pelo menos é o meu procedimento, é a minha prática clínica. Mas quero ir logo para um psiquiatra. Tudo bem, não tem problema, pode ir. Problema é quando a gente vai apenas para o uso da medicação e a gente não faz o processo psicoterapêutico. O ansiolítico, ele não cura a ansiedade. Ele diminui os sintomas, enquanto a terapia vai trabalhando nas causas, nos gatilhos que estão disparando a ansiedade, fazendo uma remodelagem comportamental, de pensamentos, para que a gente tenha um modo de funcionamento mental diferenciado, para que a gente viva sem as crises de ansiedade. Então, a terapia, ela é essencial. O problema é quando a gente fica só na medicação. Então, nos casos graves, a gente necessita de ambas, né? A terapia e a medicação. E em alguns casos, em muitos casos, não é necessário a questão da medicação. Mas o psicólogo, ele sempre vai ser aí um suporte, não apenas um suporte, mas o carro-chefe no tratamento do transtorno de ansiedade. Bom, para quem chegou mais para o final, eu vou deixar a live salva aí com essas orientações e quero reforçar o convite que eu fiz no início. Hoje foi o lançamento oficial da campanha e da nossa próxima jornada, que vai ser a jornada sobre ansiedade infantil, como que a gente faz para fortalecer a autoestima dos nossos filhos, ajudá-los no processo de alfabetização emocional, comunicação não violenta, a gente vai estar falando sobre isso, sobre disciplina positiva, disciplina assertiva, sobre os perigos do excesso de exposição a telas, como a gente faz para ajudar os nossos filhos a trocarem telas por atividades criativas, atividades significativas. Gente, tá muito top. Você não pode ficar de fora. Então, veja só, já tá aí na bio o link, coloquei hoje que a gente abriu aí para começarmos as inscrições, 100% online gratuito, de 7 a 9 de agosto, às 20 horas. Então, você que é pai, você que é professor, você que é educador, você que é líder de crianças e adolescentes, você que se interessa pelo trabalho com crianças e adolescentes, você que é terapeuta, você que é psicólogo que me acompanha aqui, você não pode ficar de fora. Então, aproveita, já vai lá, já faz a sua inscrição e fica ligadinho para você não perder essa jornada que tá fantástica, sensacional. E eu vou estar esperando você também. Ok, gente? Um beijo no coração. Muito bom ter vocês aqui. Vejo vocês, nos encontramos na próxima terça-feira. Tchau, tchau.